Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Agradeço à Associação Comercial pelo prestigioso convite. É uma honra para mim dividir esse palco com os palestrantes que se seguirão, professor Renato Janine Ribeiro, professor Jorge Siqueira. Aproveito aqui a oportunidade para fazer uma homenagem. Sempre fui defensor de homenagens ao vivo e no calor da vida. O professor Renato Janine Ribeiro foi meu professor na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. É certamente um dos mais brilhantes intelectuais da história do país. E é uma imensa honra para mim dividir com ele esse momento. Bem, o meu tema é ética, e eu gostaria de começar propondo que uma palavra como essa, ética, ela é de significado complexo, justamente por ser objeto de luta. O significado das palavras não são dados de uma vez por todas, mas resultam de um intenso debate, de um intenso conflito, porque há interesses por trás. E ao longo da história dessa palavra, uma das mais antigas que nós usamos, sempre houve em cada fase da história do nosso pensamento, intenso debate sobre o que ética pode querer dizer. E, nesse sentido, não há como deixar de registrar que o significado dessa palavra, bem como de outras, é sempre ideológico, ou seja, resultante de um debate de porta-vozes que, por sua vez, tem os seus interesses e por isso o significado da palavra ética, podemos dizer, é um troféu sempre em disputa e com possuidores provisórios. Nesse sentido, a primeira coisa a sugerir é que essa palavra que agora está na moda e nos últimos anos tem sido a palavra mais repetida no espaço público nos nossos países e pelo mundo afora, nem sempre foi uma palavra tão democrática, tão popular. Durante muitos anos, quiçá séculos, quando se pensava no comportamento devido, quando se pensava na reflexão a respeito de como deveríamos agir, a palavra usada foi outra, com destaque para a palavra moral. Se lembrarem bem, nossos antepassados falavam muito em moral. Meu pai, por exemplo, usava esse termo recorrentemente. A palavra moral, junto com imoral, amoral, moralizador, todos os seus derivados, era palavra muito presente no cotidiano das pessoas. E pouco a pouco isso foi mudando, eu diria de 30 anos para cá. A palavra ética saiu dos muros da universidade e ganhou o espaço público com muita força, sendo hoje vocábulo mais do que necessário em campanhas políticas, em empresas privadas, em instituições públicas, não governamentais, etc. Por isso, a sua presença é imperativa e a discussão sobre o seu significado é fundamental. Nós proporemos aqui, então, uma reflexão conceitual por acreditar que os conceitos não são uma veleidade intelectual do mundo acadêmico, mas a precisão dos conceitos nos ajuda a entender melhor a concretitude dos problemas
sobre os quais esses conceitos versam. As questões do mundo que tanto nos interessam, elas serão entendidas com mais clareza se tivermos na mente conceitos mais precisos, ideias mais claras sobre o que estamos falando. E assim, comecemos então por ética e moral. Muitos intelectuais que eu respeito demais, de envergadura planetária, consideram a distinção de ética e moral irrelevante e, portanto, pouco útil, heurística, pouco interessante para discutir os problemas do nosso tempo. Não penso dessa forma, acho extremamente relevante apresentar alguma distinção, por quê? Por acreditar que esses conceitos eles dão conta de problemas diferentes, e a acuidade conceitual poderá nos ajudar a entendê-los melhor. Então, acho que vai bem uma digressão sobre esses conceitos. Eu queria antes deixar claro que, se estamos falando aqui da necessidade ou não de estabelecer uma distinção entre ética e moral, é porque tem pontos de tangência, é porque há semelhança e há, evidentemente, pontos assim de quase identidade. Então, é uma distinção sutil e que tem muitos elementos em comum a destacar. E eu começaria pelo primeiro. Ética e moral são atividades do pensamento, são atividades, Hannah Arendt chamaria da vida do espírito, são coisas que passam pela nossa cabeça, são ideias, é uma questão mesmo de intelecção, de uso da inteligência. Ética e moral, portanto, é coisa do pensamento humano, ambas, não é? E tendo esse ponto em comum, nós podemos mergulhar, porque, é claro, nem todo pensamento tem índole ética ou moral. Quando falamos em astrofísica ou em citologia, quando falamos da função de respiração das mitocôndrias, isso pouco ou nada tem a ver com ética ou moral, nem tudo é ética e moral. A ética e moral, elas se interessam pela conduta humana. E aí fazemos aí um recorte que nos interessa muito. A ética e a moral, elas ambas têm por objeto as condutas sopesadas, refletidas, decididas e deliberadas pela inteligência humana. Agora, que fique claro, nem todo pensamento sobre a conduta humana é ético ou moral. As ciências estudam o comportamento humano, elas descrevem o comportamento humano e elas atribuem causas ao comportamento humano e, portanto, explicam por que agimos dessa ou daquela maneira, emitindo juízos de fato, com pretensão científica, com veracidade provisória, até que uma nova teoria científica venha substituí-la, denunciando a sua falsidade. Pois muito bem, naturalmente que a psicologia, a sociologia, a antropologia, todos eles têm por objeto a conduta humana, mas não são ética e moral. Porque a ética e moral não estuda por que agimos como agimos, mas estuda como deveríamos agir. Em outras palavras, a ética e a moral, elas trabalham com uma dimensão de valor, que os acadêmicos costumam denominar de axiológica, quando não querem que o auditório entenda o que estão dizendo. Ética e moral, portanto, sempre, necessariamente, requerem algum tipo de valor, porque sem valor não podemos refletir sobre como deveríamos agir. Não se trata de constatar a realidade, mas discutir diante dessa mesma realidade como poderia ter sido diferente para ter sido melhor. E quando usamos a palavra melhor, estamos nos referindo a algo de maior valor. Nesse sentido, ética e moral são discursos normativos e axiológicos, ou seja, que pressupõem uma discussão de valores sobre o agir humano.
Nesse sentido, e até aqui, estamos de braços dados. Ética e moral, até aqui, não tem nenhuma divergência entre elas. Comecemos, então, agora a tentar estabelecer alguma diferença. E vários se apressaram ao longo da história do pensamento a fazer isso, e, portanto, nós aqui vamos nos servir de uma sugestão teórica que é dada por Gilles Deleuze, filósofo francês do século XX, que viveu até a década de 80 do século XX, e que tem, evidentemente, uma dimensão e uma relevância extraordinária no nosso tema. E Gilles Deleuze escreveu um pequeno livro sobre Spinoza, onde ele propõe essa reflexão com a qual eu agora dialogo a partir desse momento. A primeira proposta feita por esse autor é que a moral é mesmo uma questão de consciência, e, portanto, é o eu que pensa com o eu como o eu deveria agir. Essa é a primeira ideia que nos parece fundamental. A moral, portanto, ela permanece na intimidade da consciência de cada um. A moral, portanto, é uma prerrogativa que temos dentro da nossa soberania e da nossa liberdade de definir os princípios em função dos quais nortearemos nossas condutas. Por isso, perceba, a moral, longe de ser, como sugere um certo senso comum, longe de ser privação de liberdade, longe de ser cerceamento de liberdade, longe de ser constrangimento imposto pelo olhar externo, a moral é bem o contrário. A moral se confunde com a própria autonomia, com a própria liberdade de definir soberanamente aquilo que gostaríamos que servisse de referência para a nossa vida. Agora, que fique claro, a moral não se confunde com uma mera preferência. Nesse sentido, e esse é um ponto absolutamente central para nós. Se você escolhe entre sorvete de morango e de chocolate, é o eu que pensa com o eu sobre como o eu vai agir, mas nada tem a ver com a moral. Por quê? Porque a opção por chocolate ou morango é uma mera questão de preferência. Ninguém suporia a superioridade de um sobre outro, e ninguém suporia que, ao optar por morango, todos devessem fazer o mesmo, a não ser que tivesse desvios psicológicos graves. Aceitaríamos bem que o outro escolhesse outro sabor, por ser uma questão de preferência. A moral entre mentir e não mentir, entre matar e não matar, quando diante de uma humilhação, a moral de reagir ou não reagir, de ofender ou não ofender, esta moral, obviamente, não é uma questão de preferência. Por quê? Porque, partindo de uma situação concreta de existência, a moral, ela pretenderá servir-se de um princípio de universalidade. Aquele que está no âmbito da moralidade sai de um caso particular de vida e passa por um princípio que supostamente se pretende universal. Ou seja, eu estou deliberando desse modo e suponho que qualquer um na minha situação devesse fazer o mesmo. E aí, claro, uma vez feito o recurso a esse princípio de universalidade, voltamos para o caso concreto e deliberamos ante a situação vigente qual será a nossa conduta. Perceba então que fantástico, porque a moral, nesse caso, ela, embora seja uma questão de existência no mundo, de vida vivida, de relacionamento com o mundo, a moral passa por um momento da inteligência que tem alguma pretensão de universalidade. Muito bem, a ética é outra história. E, em parceria com o nosso colega e amigo Mário Sérgio Cortella, escrevemos Ética e Vergonha na Cara, e lá propusemos uma definição de ética que a nós nos agrada: a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência.
Então, em que medida isso é completamente outra coisa? Na medida em que, se a moral busca um princípio universal, ela é una. Ninguém falará da minha moral, ou da moral dos médicos, ou da moral de uma certa empresa, ou da moral de um certo grupo, porque falar-se-á sempre da moral. A moral como sendo uma só, dada a universalidade dos princípios em que se baseia. A ética é outra história, será a dos médicos, a dos advogados, a de uma certa república, a ética da penitenciária, da máfia, a ética de qualquer grupo que pretenda regulamentar a conduta com vistas ao aperfeiçoamento da convivência. Assim, entenderão que, enquanto a moral trabalha com valores ditos absolutos, ou seja, que se impõem como tais independentemente do tempo e do espaço, a ética trabalhará com valores relativos ao espaço em que nos encontrarmos. Desse modo, no exército, haverá quem diga que a disciplina é a referência de conduta mais relevante, mas o mesmo não acontecerá num asilo de idosos, dado o propósito distinto desse outro coletivo. Da mesma maneira que, numa biblioteca, o silêncio é um princípio de conduta de valor óbvio, numa casa noturna o mesmo já não se faz tão necessário. De tal maneira que estamos aí com valores relativos, isto é, vinculados ao tempo e ao espaço em que nos encontramos. De tal maneira que é dentro dessa perspectiva que nos situamos como todos corresponsáveis por refletir a respeito das éticas dos coletivos aos quais pertencemos, dos quais fazemos parte, dado que urge que façamos, se não o fizermos, outros o farão no nosso lugar. Muito bem, eu gostaria de lhes propor um pequeno exemplo. Se imaginarem, dado que estamos falando da arte da convivência, se imaginarem dois estudantes que dividem uma república, porque nenhum dos dois mora na cidade onde a universidade que estudam se situa, e esses dois estudantes, eles estão, por enquanto, juntos, não se conheciam, vieram de lugares diferentes, e vão começar a interagir. Ora, num determinado momento, um deles diz: se incomoda se eu ligar o liquidificador para fazer aqui uma vitamina, como dizemos no Brasil, né? Aí o outro pega com alguma sabedoria e diz: por que a gente já não discute de uma vez, para não ficarmos nos perguntando, posso ligar o liquidificador, posso ligar o rádio, posso ligar a televisão, posso ligar não sei o quê, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, poderíamos estabelecer assim, subindo um degrau de abstração, poderíamos estabelecer aqui um entendimento a respeito disso tudo. Que tal? Assim fazemos de uma vez por todas e com isso definimos uma espécie de estatuto ético provisório vigente que nos ajudará a não magoar o outro na nossa relação. E aí um deles pergunta: escuta, o que mais importa aqui para nós? Às vezes falta fazer essa pergunta: o que estamos fazendo aqui de mais importante? E um deles diz: bom, no que me diz respeito é estudar e aprender e se formar, digamos assim, né? E tudo isso tem a ver com conhecimento, estudo e conhecimento. Ótimo, usemos isso como referência. Afinal de contas, se isso é o mais importante, devemos inibir toda conduta que possa nos impedir de alcançar isso que é o mais importante. Ótimo. E o que é que pode nos inibir? O que é que pode nos atrapalhar? E naturalmente, a primeira resposta foi o barulho. Então, o caso do liquidificador já estava contemplado.
Mas o do liquidificador e de tantos outros casos já estava contemplado. Mas não é, evidentemente, uma reflexão de pretensão absoluta ou universal. Ela vale para quem está ali estudando. E aí, então, define-se um princípio ético, que é o princípio do silêncio. Mas como não dá para fazer silêncio de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia, decide-se, então, que, sendo o curso na faculdade de manhã e à tarde para estudar, então das 14 às 18 haverá silêncio. E assim estabelece-se uma norma, porque é um discurso normativo, uma norma escorada num princípio, que por sua vez busca proteger o que há de relevante, o que há de importante, o que há de valioso naquele momento da vida. Eu insisto nisso porque muita gente vê na ética uma discussão nebulosa, abstrata, exclusivamente abstrata e distante da realidade. Não é por acaso que Aristóteles denominava a ética e a política de um conhecimento prático mesmo, prático, porque ou termina na vida ou não é. E é disso que estamos falando. Então aí temos o estudo e o conhecimento, é um pé da reflexão. O segundo pé da reflexão é o princípio ético do silêncio. E o terceiro pé da reflexão é a norma silêncio das 14 às 18. E nós temos aí um fragmento de um estatuto ético provisório, vigente, entre aqueles dois estudantes naquela república. Para que entendam essa dimensão de relatividade, no apartamento ao lado, dois músicos estão em situação muito parecida, também não se conheciam direito e estão ali em busca de um aperfeiçoamento na arte musical. E são músicos com pretensão de compor com excelência, mas enquanto isso não acontece, ganham a vida cantando música sertaneja. Pois muito bem. Um vira para o outro e diz, se incomoda se eu dedilhar aqui? E outro diz, é o que estamos aqui a fazer. E aí você percebe que, claro, o silêncio já não é mais o princípio ético adequado, porque para o aperfeiçoamento da arte da música é preciso dedilhar, é preciso cantar, é preciso compor, é preciso teclar, é preciso arriscar, é preciso fazer barulho. Portanto, deliberam os dois que das 14 às 18 é tempo de treinamento, é tempo de compor, é tempo de tocar instrumento, é tempo de fazer barulho. E curiosamente os dois vão dar início a esse funcionamento ético no mesmo dia. E no mesmo instante em que a primeira dupla se põe a fazer silêncio, a segunda dupla se põe a fazer barulho. Porque evidentemente estamos diante de duas construções éticas diferentes, que passam por resultados práticos muito diferentes. Acho que toda essa construção nos permite, quem sabe aqui, trazer uma pitadinha de erudição aqui filosófica para os que têm familiaridade, e Gilles Deleuze então proporá que enquanto a moral ela se organiza em torno de imperativos categóricos, como diria Kant, ou seja, imperativos que imperam independentemente de qualquer tipo de variável, qualquer tipo de contexto, como não mentir, como não matar, a ética, ela, quando muito, se escora em imperativos hipotéticos, resultantes do quê? De uma deliberação, diria, levada a cabo por quem interage num cenário de vida específico. Bem, apresentado esse pequeno aperitivo conceitual, eu gostaria de agora subir um degrau na nossa reflexão e propor uma pequena análise dos diversos paradigmas que compuseram a história da ética ao longo do tempo, de maneira muito rápida e, portanto, muito arriscada e talvez pouco rigorosa, mas que nos ajudará muito a entender em que pé nos encontramos hoje. A ética, portanto, nasce no mundo ocidental dentro de um paradigma que poderíamos chamar de cósmico.
que isso significa exatamente? O universo era entendido como um cosmos, ou seja, como um todo ordenado, como um organismo vivo, cada coisa no seu lugar, cada coisa fazendo a sua parte, cada um com a sua função, cada um com o seu papel. Assim, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, e o joelho dobra, e tudo tem a sua razão de ser em cima da finalidade que é existir em harmonia com o todo, né? O todo, o universo, precisa que o vento vente. Se o vento parar de ventar, ele representa um constrangimento para o todo. É preciso que o vento ventando a maré mareie, e é preciso que a maré mareando a chuva chova, e o sapo sapeie, e as coisas acontecerão encadeadamente, numa perspectiva de complementaridade funcional, e o bem-agir é o agir que se coloca em harmonia com a harmonia do todo, né? Colocar-se em harmonia com a harmonia do todo. E naturalmente alguém levanta a mão e pergunta, mas e nós, o vento, o sapo, eu entendi, mas e no nosso caso? No nosso caso, mantemos o mesmo jeito de pensar, temos um papel cósmico, cada um de nós, e enquanto humanos também, e como descobri-lo? Observando a natureza é a referência, de uma certa maneira, observando a natureza e imitando a natureza. E assim, claro, cada um de nós acabará sendo convidado a conhecer-se a si mesmo. Frase tão assim, emblemática da história do pensamento ocidental: conhece-te a ti mesmo. E é claro que conhecer-se a si mesmo tem muito a ver, nesse momento, com o quê? Com um diagnóstico das próprias características, uma identificação daquilo que a natureza nos ofereceu nessa divisão original, né? Nos talentos que são os nossos, nas forças e fraquezas que marcam a nossa constituição. É uma identificação daquilo que somos, porque a vida será tanto melhor quanto mais soubermos vivê-la de acordo com a nossa natureza. Então entenda isso, é fundamental, porque para nos colocarmos em harmonia com o todo, não dá para viver de qualquer jeito, tampouco não dá para viver simplesmente seguindo a orientação das profissões da moda, dos fazeres de circunstância ou do coach de ocasião. Ou seja, o convite é um convite para que definamos a própria vida a partir do próprio conhecimento de si, sem que nos curvemos necessariamente ao que rende mais, ao que paga mais, ao que oferece mais, ao que é mais rentável nesse ou naquele momento da história. É preciso viver a vida de quem se é, enquanto natureza. Então, naturalmente, esse convite é um convite que nos permite perguntar, e aí a vida boa? A vida boa, ela decorrerá, eu diria, naturalmente dessa harmonia com o todo. E essa harmonia com o todo, enquanto vida boa, vai receber o nome em grego de eudaimonia. E veja, esse daimonia é de daimon, que é o que temos de mais essencial em nós mesmos. Então, claro, a vida não poderá ser boa se vivermos a vida errada, ou seja, a vida que não nos cabe, a vida que não estava prevista pela nossa natureza em função daquilo que nos ofereceu. Então, claro, uma vez definida a vida boa, o que será uma cidade justa? A cidade justa, Platão nos ensina, Aristóteles nos ensina também, ao seu modo. A cidade justa, é claro que há diferenças, mas aqui o que importa é seguirmos juntos no que há de mais fundamental. A cidade justa é cada um no seu lugar, e portanto, a cidade justa é a cidade que melhor imita a ordem cósmica. E nesse sentido, é evidente que a cidade também deve colocar cada um no seu lugar, tirando de cada um o que cada um pode entregar de melhor, e com isso aproveitando a natureza de cada um da maneira mais inteligente.
Vale aqui observar que, nesse sentido, essa cidade justa nos permite entender uma inferência fundamental do pensamento grego, a hierarquia natural entre os seres. Em outras palavras, a natureza não distribui 2 para cada um, ou 3 para cada um. A natureza distribui de maneira muito irregular os seus atributos, de tal maneira que há mesmo uma hierarquia natural. E se o papel de uma vaca é dar leite, haverá vacas leiteiras e outras secas. Se o papel do olho é enxergar, haverá olhos, virtuosos. O exemplo é de Aristóteles, hein? Um olho virtuoso é um olho que enxerga bem, e olhos como os meus. A própria beleza é muito desigualmente distribuída. Eu costumo sempre brincar, há no Brasil atores de altíssimo capital estético, e há um deles que é, digamos, um pouco mais do tempo que eu assistia mais televisão, Reinaldo Gianecchini, todo mundo sabe, é um galã, e eu sempre brinco, se eu colocar Gianecchini aqui comigo e perguntar a 1000 pessoas quem é o mais belo, haverá uma espécie de concordância que uma equação do segundo grau não consegue alcançar. A gente diz que beleza é uma para cada um, que beleza é uma questão de gosto, mas as unanimidades da beleza, a ciência não consegue alcançar. Haverá quem problematize a esfericidade do planeta. A ciência não consegue alcançar aquilo que é o que a unanimidade do talento de Beethoven ou de Mozart. Não passaria pela cabeça de ninguém sugerir que Mozart não entende de música ou que Beethoven não saiba tocar piano. Então, nesse sentido, eu espero que me entendam, dentro dessa hierarquia natural entre os seres, para os gregos não há nenhum problema em colocar os superiores no topo e os inferiores embaixo. E isso é um favor que fazemos a eles. Não é por acaso que Aristóteles, em Ética Nicômaco, gasta um bom tempo justificando eticamente a escravidão. Porque, de uma certa forma, é bom para o escravo também. Dado o seu acanhamento intelectivo, não é bom para ele ter a soberania de conduzir a própria vida. É bom para ele que sua vida seja decidida por uma vontade externa a ele. E perceba, então, o quanto essa questão da hierarquia era levada a sério. 2 rápidas consequências últimas: a questão do trabalho, nessa ética aristocrática dos gregos, a aristocracia, aprendizado com o professor Renato Giannini Ribeiro, aristocracia, o poder entregue nas mãos dos melhores. Evidentemente que você deve imaginar que o trabalho era uma atividade, eu diria, confinada e limitada aos inferiores. Os superiores não trabalham, eles se exercitam. Os superiores não trabalham, eles se aperfeiçoam. Os superiores não trabalham, eles buscam a sua excelência, a sua arete, buscam fazer cada vez melhor aquilo que fazem, cabendo à cidade prover-lhes o necessário para que alcancem essa excelência, entregando a melhor flauta para o melhor flautista. E se você não tem tanto talento assim para tocar flauta, por favor, poupe-nos das suas iniciativas, vá fazer outra coisa. Assim pensavam os gregos. Seria impensável uma Paraolimpíada organizada pelos gregos. Ora, a última é a questão da educação. E um pouco eu acabo de dizer, se nós temos que viver em função do que a natureza nos ofereceu, é uma perda absoluta de recurso gastar vela com mal defunto. É uma perda absoluta de recurso gastar esforço educativo para quem não é do ramo, para quem
pensa mal, para quem não tem talento intelectivo, e, portanto, é preciso conhecer muito bem cada um e gastar com cada um o quanto cada um merece, enquanto é naturalmente constituído. Bem, meus amigos, saímos do paradigma grego e entramos num pensamento de outro naipe. E eu gostaria de lhes propor, porque isso me parece fundamental para nós, pelo menos 2 ou 3 traços da ruptura do pensamento cristão em relação ao paradigma grego. E aqui, essa ruptura que eu proponho é uma ruptura que, antes de mais nada, deslocará a nossa atenção sobre o valor. É claro que Jesus e seus discípulos conseguiriam identificar com facilidade as diferenças de atributos naturais pelo mundo. O que mudou, portanto, o ator continua para Jesus mais bonito do que eu, anos-luz. O que mudou agora é o que importa. O que mudou agora é o centro de gravidade do modo de pensar. Porque o que importa agora não é tanto o seu talento ou os atributos de natureza, mas o que importa agora é o que você, livre e soberanamente, decidirá fazer com o que tem nas mãos. A parábola dos talentos, que você encontra nos evangelhos, a parábola dos talentos, que é uma das parábolas mais ricas para a compreensão desse paradigma de pensamento, ela nos ensina: eu dou um pouquinho para esse, um pouquinho mais para aquele, um pouquinho mais para o outro, e aí saem os 3, né? E um multiplicou, o outro multiplicou e receberam elogios. O terceiro enterrou e devolveu só o que recebeu. Perceba, o valor não está no que você recebeu, isto é, o valor não está no que a natureza lhe deu de início. O valor está no que você fez com aquilo. E esse entendimento é absolutamente central para nós, doravante. Ao chegarmos na modernidade, nós nos deparamos com um grande problema. Graças a Copérnico, graças a Galileu, graças a Newton, a Descartes, graças a muita gente, a base cósmica do pensamento se esfacelou. É um problema, porque se antes a vida a ser vivida tinha como referência a natureza, agora não tem mais. Não tem mais. Porque a natureza antes era um todo ordenado, confiável, que merecia a nossa imitação. Agora tudo mudou. E o evento mais relevante que permitiu o pleno entendimento disso foi, sem dúvida nenhuma, o terremoto de Lisboa. A leitura de Voltaire, acima de qualquer outra, nos permite entender que a nossa relação com a natureza, ela sofre uma profunda transformação, no sentido do pleno entendimento de que a natureza não é sempre boa para nós, a natureza não é sempre a imitar, a natureza não é confiável, a natureza não é sempre uma referência que nos sirva. Antes de imitá-la, talvez seja preciso tentar subjugá-la. A filosofia moderna, então, vai nos propor 2 caminhos. A preocupação comum dos dois é o cosmos desapareceu. A vontade de Deus se esfacelou em reformas e contra-reformas. Na hora de eu discutir o que é certo e o que é errado, eu vou usar que marco zero, que fundamento, que referência. Eu não tenho mais o cosmos, ele é uma zona, ele é infinito. Leiam Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini. Do mundo fechado ao universo infinito. Ali sim eles ficaram sem chão.
Naquele momento eles ficaram sem chão. Não é hoje. Hoje tem um pouquinho de frescura na história. Naquela época, sim, você passa séculos tendo o universo como referência. Chega uma hora e sabe o que é? Acho que não. E agora? Né? A beleza era a imitação da ordem cósmica. Não tem ordem cósmica. Né? A verdade era a contemplação da ordem cósmica. Não tem ordem cósmica. A justiça era o ajuste à ordem cósmica. Não tem ordem cósmica. Ficamos a ver navios, literalmente. E aí, é claro, surge a necessidade de colocar algo no lugar. E o que será colocado no lugar é o humano mesmo. Então, saímos de uma ética eudaimônica e cosmológica para uma ética humanista, onde eu chamo a atenção dos senhores, né? Homens e mulheres não são só convidados a respeitar um esquema de existência já pronto. Nessa nova ética, homens e mulheres são convidados a construir o esquema para depois respeitá-lo. É o que Rousseau vai dizer, somos ao mesmo tempo passivos e ativos. Por quê? Porque ativos, porque somos nós a definir o que pretendemos como sociedade, como cidade, como humanidade e os limites da ação de cada um. E passivos porque uma vez soberanamente legislada a nossa vontade popular, resta-nos o quê? Resta-nos respeitá-la, dado que fomos nós mesmos a defini-la. Tem um texto do Kant, Teoria e Prática, onde ele faz um paralelo que eu julgo fascinante. E ele diz que existem jeitos de entender a educação que são incompatíveis entre si. E ele proporá um primeiro jeito, que ele vai chamar do alemão para o francês ficou dressage, adestramento, que é justamente partir da ideia de que o aluno é um vazio absoluto que será adestrado para o mundo. Portanto, existe aqui uma dimensão de passividade no processo educativo, e essa passividade no processo educativo vai, segundo Kant, encontrar um paralelo nos regimes totalitários, autoritários, que conhecemos tão bem. O extremo oposto disso não é mais a educação do adestramento, mas é o extremo oposto, é a educação do jogo. Ao invés de estudar matemática, vamos jogar xadrez, é a educação do jogo, no limite, o aluno, ele comanda o espetáculo. O professor é um mero organizador da iniciativa dos alunos. E esse modelo pedagógico corresponde ao anarquismo. E, finalmente, o terceiro modelo é o modelo do trabalho. É uma espécie de meio termo, onde o professor define obstáculos que, passo a passo, permitirão os alunos progredir através de uma complexificação progressiva dos problemas. Então, você tem uma pedagogia do adestramento, uma pedagogia do jogo e uma pedagogia do problema. É a proposta de Kant. E essa pedagogia do problema nos permite um paralelo com a república, com a ideia de república que nos é tão familiar. Ou seja, com a ideia de que o nosso aluno / o nosso cidadão, ele é sempre, ao mesmo tempo, ativo, porque soberano na hora de refletir sobre as condições de existência, e passivo, porque sujeito às normas que ele mesmo sugeriu, que ele mesmo estabeleceu. Dentro dessa perspectiva do humano que se substitui ao cósmico e ao divino, surgem
dois entendimentos muito diferentes. O primeiro deles proporá, graças ao senso, eu diria, ao senso resolutivo de problemas aguçado dos pensadores ingleses, como Bentham, Mill, etc., proporá que uma conduta é boa em função de assegurar a maior quantidade de bens, de coisas boas, para o maior número. Só que, se você observar bem, a conduta é boa quando ela vier a assegurar a maior quantidade de bens para o maior número. Portanto, eu diria que o valor desta ação está na dependência da sua consequência, está na dependência do que acontece, está na dependência do efeito causado, né? Então, nesse sentido, essa ética será banalizada com o nome de consequencialista. E consequencialista, por quê? Porque a ação não tem valor nela mesma, mas a ação tem valor em função das consequências que vier a acarretar. Max Weber proporá uma distinção entre ética de princípio e ética de responsabilidade. E a ética de responsabilidade é justamente essa ética consequencialista. Podem ler Ciência e Política, Duas Vocações, em português, mas de qualquer maneira, como o título no original é muito diferente, é o estudo de Max Weber comparando a ética na ciência, né, com a ética na política. Então, e de uma certa maneira, sugerindo que a ética na política não tem outro jeito senão ser consequencialista, ou seja, não tem outro jeito senão avaliar a ação do governante em função do que acontece, e o que deve acontecer é, digamos, o melhor para o maior número. Bom, se nós temos dois caminhos, é normal que haja um segundo. E esse segundo é normal que se contraponha ao primeiro. Vale a pena, então, apresentar pelo menos um par de críticas previsíveis a esse primeiro jeito de entender. Quando você avalia o valor da ação em função das consequências, você, de certa maneira, presume que a sua ação seja causa exclusiva dessas consequências, e que essas consequências não tenham resultado também de outras ações que você não tem, sobre as quais você não tem nenhum tipo de controle. E aí, isso é a demonstrar. Um segundo problema desse tipo de avaliação é que quando você diz que a consequência é o lugar onde está o valor da ação, você se pergunta, mas qual consequência? Porque depois da consequência, tem a consequência da consequência, que é tão consequência da ação quanto a primeira consequência. E aí, então, é preciso de maneira arbitrária estabelecer um limite, porque não é A causa de B, porque B não morreu ali, B causou C, D, E, F, G, H, e aí nós temos que definir de maneira arbitrária, eu repito, um limite, caso contrário, não encontraremos o valor da ação, nunca. Nunca. Então, haverá 1 milhão de outros problemas o consequencialismo. Mas esses dois são importantíssimos. Esses dois são importantíssimos. Eu gostaria de dar 2 exemplos, eu acho que vou me estender um tiquinho, mas se eu vim do Brasil até aqui, e o voo levou 10 horas, eu acho que cada hora me dá direito a 1 minuto adicional, né? E como eu vou levar mais 10 para voltar, então eu estou bem tranquilo, não é? Eu dava aula na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, colega, portanto, do professor, da mesma universidade. E lá recebemos muitos alunos ouvintes. E um desses alunos me procurou, enfim, era um indivíduo que reunia uma série de
de fragilidades, uma série de vulnerabilidades. Ele parecia ticar todos os atributos de minorias que possa passar. Era impressionante o cenário. Construíram fizeram até um elevador para que ele foi digamos, o mentor dessa saudável iniciativa, e ele acompanhava as aulas toda quinta-feira, das 19h30 às 23h. Até o dia que ele não veio mais. Então, a notícia que chegou é que teria decidido, então, de maneira trágica, abreviar a própria existência de forma voluntária, e segundo consta, isso teria acontecido imediatamente após a minha aula. Então você pode imaginar a consternação, porque você sai de casa para dar aula, era uma aula sobre felicidade, a minha aula sobre felicidade é uma das mais tristes. A minha aula mais suave é sobre a tristeza, né? E eu saio de casa com o escopo que é parecido com o escopo que eu tenho aqui, nesse momento, que é o de promover o esclarecimento mais potente que eu puder. Então, é um pouco inevitável você considerar um nexo de causalidade, porque a proximidade no tempo era muito grande. Mas é aí que você começa a refletir. Até que ponto? Quer dizer, é claro que a aula pode ter participado, mas é claro que só a aula não teria promovido. As coisas são mais complicadas do que A é causa de B. Porque se for para atribuir valor à minha aula por esse ocorrido, eu já deveria ter me aposentado desde então. Eu vou dar um segundo exemplo aos senhores. Houve um atentado à bomba na estação de Atocha, em Madrid. Aliás, recentemente comemorou-se um aniversário desse ocorrido. Então, o então primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, imediatamente vinculou o atentado ao ETA. E, pouco tempo depois, foi obrigado a se retratar. Agora, é muito curioso, porque, num primeiro momento, ele teve um ganho de popularidade enlouquecido. Ele era praticamente imbatível nas eleições que se sucederiam. Mas o problema é que a iniciativa dele gerou uma manifestação do ETA de comprovar que nada tinha a ver com o atentado. E aí, a necessidade de se desmentir fez perder as eleições de forma acachapante para um candidato que não tinha nenhuma chance, o senhor Rodríguez Zapatero, que ganhou a eleição no colo. Então veja que num primeiro momento, né, se o profissional da política luta pelo poder, se o profissional da política luta por criar condições de acesso ao poder, se o troféu da política é o poder, num primeiro momento a vinculação do atentado ao ETA foi premiada, e Aznar, nossa, a declaração de guerra ao Iraque, né, foi feita de Madrid. Ele teve um protagonismo que a Espanha não tinha há séculos, e, no entanto, acabou numa situação tal a não conseguir mais se eleger nem para síndico de prédio. Isso mostra que o consequencialismo ele tem algumas dificuldades que são
evidentes na hora que você pega caso a caso para entender até onde eu tenho que esperar para saber se eu agi bem ou não. Haverá quem passe na saída aqui uma folhinha. E aí? Teste de satisfação, palestrante 1, palestrante 2, palestrante 3, ótimo, bom, regular ou péssimo, e aí junta-se tudo, reúne-se tudo e dá-se uma nota para cada um dos palestrantes. Isso significa que o valor da minha palestra depende de você gostar do que eu fiz? É isso mesmo? Nenhuma empáfia nisso, mas o valor da minha palestra deve ter a ver um pouco também, pelo menos, com a minha palestra. E não com o fato de você estar com cólica, porque se você tiver com cólica, vai me dar uma nota ruim. E isso eu não tenho nada a ver. Eu sei porque nossos colegas professores são vítimas desse tipo de ditadura. São reféns dos alunos, em especial na escola privada, onde o aluno, sabedor de que tem o professor na mão, tira do professor a sua prerrogativa de educação. Claro, ele que avalia, é ele que julga, é ele que decide se o professor conservará ou não o seu trabalho. Muito bem, passamos então à ética de princípio, que tem em Kant o seu principal pensador, e que nos proporá rigorosamente o contrário. O valor da ação vale pelas razões pelas quais você fez o que fez, e portanto é uma ética do dever. E é uma ética do dever que encontrará na ideia do imperativo a sua objetivação mais clara. Um imperativo que nos propõe a seguinte assertiva: faça de tal maneira a pretender que o princípio ou a máxima que preside a sua ação seja conversível em lei universal. Não entendi nada. Mas eu acho que entendeu, sim. Você quer ver como você entendeu? Professor, alguém me perguntou uma coisa e eu respondi de maneira falsa. Eu pergunto, posso mentir? Então Kant diz, faça de tal maneira a pretender que a máxima que preside a tua conduta seja conversível em lei universal. Já imaginou? Todos mentindo para todos. Eu mesmo não sou professor. Eu trabalho como borracheiro, e borracheiro conserta pneus no meu país. É que surgiu a oportunidade de ganhar uma passagem e eu decorei isso que eu estou falando para vocês. Mas é tudo uma fraude, também não chamo Clóvis. Tudo é mentira. Mas aí você percebe que se tudo for mentira, mentir perde a graça, perde a utilidade. É o que propõe Kant num texto cuja leitura eu recomendo. Por que não devemos mentir, mesmo quando a mentira tiver resultados piores do que... mesmo quando dizer a verdade tiver resultados piores do que mentir. E por quê? Por quê? Porque se todo mundo se puser a mentira ela mesma perderá a sua índole. Se você me diz, empresto uma grana, empresto uns escudos. Me empreste uns escudos, empresto. Aí eu pergunto, você vai devolver? E você mente, diz, vou. Ora, se todos mentirem, ninguém mais empresta. E se ninguém mais emprestar, ninguém mais pede. Desaparece o jogo. O jogo da mentira precisa que a norma seja a verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? A mentira só funciona se a verdade for presumida. Isso é fundamental para nós. A ética de princípio, portanto, é a ética que devolve à conduta a imanência do seu valor, independentemente da consequência. Meus amigos, chegamos nos dias de hoje e eu queria, antes que os primeiros ovos comecem a voar,
Eu gostaria de lhes propor que a nossa ética contemporânea, em função agora não tanto dos clássicos, mas da experiência de pesquisador na área mesmo, né? Eu trabalhei num departamento da universidade dedicado mesmo às organizações, e, portanto, a questão da ética nas organizações era objeto de pesquisa diária, né? E colhendo material discursivo como corpus de pesquisa, eu pude identificar algumas tendências que eu agora apresento aos senhores. E essas tendências, por sua vez, estão elas mesmas atreladas a pensamentos robustos do nosso pensamento contemporâneo, da nossa dita contemporaneidade, né, que é um termo feio. Então, vamos lá. A primeira ideia que me parece muito recorrente é a alteração de uma certa responsabilidade. Em outras palavras, a ideia de que, se estamos acostumados a pensar a responsabilidade em função das nossas relações com os nossos contemporâneos humanos, essa responsabilidade se alargou no mundo contemporâneo. E ela se alargou não só em direção aos demais viventes, portanto, à chamada natureza, como dizemos hoje, aos animais, aos vegetais, etc., mas ela se alargou, e aqui é o ponto que me parece mais fundamental, em relação às gerações futuras. Em outras palavras, eu devo ser avaliado no meu comportamento em função de um princípio de responsabilidade que vincula a minha conduta à existência possível do humano amanhã. Ou seja, há uma responsabilidade de agir de modo a preservar as condições materiais de existência no amanhã, nas gerações futuras. Em outras palavras, é a responsabilidade de agir para proteger o que não é ainda, a não ser como uma antecipação, um projeto, uma previsibilidade. Portanto, isso é extremamente, assim, complexo de reflexão, porque estamos sugerindo que você, ao refletir sobre a própria ação, chegue a se privar de um conforto, de um prazer, de uma vantagem, de um bem-estar, em nome do quê? Em nome do que não existe ainda, a não ser como uma projeção. E é claro que haverá quem levante a mão para dizer: isso é uma demência, isso é uma loucura, como é que eu vou deixar de tomar banho todo dia para que possa vir a ter água a alguém que vai nascer daqui 100 anos? Isso então, veja, nós estamos aqui diante de uma alteridade estendida. Uma alteridade estendida, quer dizer, o outro, ele é alargado e ele passa a compreender aqueles que ainda não se encontram entre nós. Porque, claro, a responsabilidade por quem está na sua frente é uma responsabilidade quase que intuitiva, e você percebe que agindo impacta, e aquele impacto, evidentemente, tem a ver com a sua ação. Então, tudo isso é muito escancarado. Agora, na hora que você incorpora o que não existe, é claro que você se autoriza a botar nesse balaio o que quiser. Por que não discutir uma ética interplanetária, pensando em habitantes de outros lugares? Porque se o humano é levado em conta, esse que vai nascer daqui 50 anos, por que eu não levaria em conta seres vivos que residem em planetas que não conhecemos ainda? E alguém dirá: isso mesmo. Portanto, você tem hoje grupos de estudo de ética espacial que são profícuos e poderosíssimos nos seus argumentos. Então, esse é um primeiro
ponto que eu queria levantar para vocês, eu não vou me estender, aqueles que quiserem ir mais longe poderão ler o livro O Princípio e Responsabilidade, do filósofo alemão Hans Jonas, com J, né? Da baleia, Jonas, né? Jonas, O Princípio e Responsabilidade. Segundo elemento que me parece sempre presente na contemporaneidade. É a questão, eu diria, da capacitação de si. Ou seja, uma existência coletiva que permita não só alcançar objetivos coletivamente estabelecidos, mas, eu diria, um pleno desabrochar de si mesmo. E aqui eu recomendaria a leitura de todos aqueles que hoje falam em nome de uma ressurreição do pensamento aristotélico, com destaque para a filósofa norte-americana Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, que vai escrever sobre capacitação, que vai escrever sobre aquilo que Rousseau chamava de aperfeiçoamento, perfectibilité, né? Onde está a nossa especificidade, né? O gato Epaminondas, que é o meu gato, ele é gato de uma vez por todas, não há na gatitude nenhuma inclinação à perfectibilização da felinidade, mas há entre nós a busca incansável de um aperfeiçoamento que você encontrará, eu diria, uma ressurreição, um reaparecimento no discurso ético contemporâneo. Há um terceiro ponto fundamental, particularmente presente nas organizações. É que na hora de falar de ética, estejamos todos na horizontal, em pé de igualdade. É que a ética, quando ela é objeto de reflexão, ela cobra de todos uma espécie de dissolução das hierarquias funcionais, ainda que temporária. Não dá para fazer ética com o CEO enquanto CEO. E aí você vai encontrar em John Rawls, na teoria da justiça, a famosa alegoria do véu. Na hora de falar de ética, é preciso fazer de conta que não há estruturas sociais estabelecidas com superiores e inferiores. Um pouco o contrário do que falávamos sobre os gregos. Na hora de falar de ética, quantas vezes fui dar palestra? Não, nós vamos nos limitar. A palestra do professor Clóvis será ouvida só do nível gerencial para cima. Mas é um contrassenso. Por quê? Porque na hora de falar de ética, justamente precisamos de todos. De todos. Todos! A senhora ou o senhor que lavam para nós o vaso sanitário, tem algo de relevante a dizer que só eles podem dizer, e que impactam a nossa convivência. Todos. Me lembro quando fui encontrar, na verdade, antes da palestra, a convite do então presidente de um banco no Brasil, o dono fundador, sócio fundador de um dos maiores bancos do mundo. E aí então estávamos falando de ética, que eu ia falar de ética, e esse cidadão olhou para mim e falou, daquele jeito doce que os espanhóis costumam. Ele disse, hombre, pues eso de ética no me resulta muy claro. Eu falei, em que sentido? Es que, joder, es que acá hay una estructura de poder. Y la estructura de poder soy yo. Y cuando se habla de ética, tengo la sensación de que el poder me escapa. É uma intuição maravilhosa. Eu falei, é isso mesmo.
Eu espero que não tenham percebido qual é o banco, mas ele é um dos maiores do mundo. Eu não posso falar muito mal porque eu pedi um financiamento para pagar o meu apartamento em Senhora da Hora. E eles me deram, então está tudo bem, eu dei a palestra e acabou correndo tudo bem. Há um outro ponto que eu gostaria de destacar com os senhores, que é o ponto da militância e da vigilância. Eu tenho uma grande amiga, professora de astrofísica, chefe de departamento de astrofísica da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e para nosso orgulho, o professor Renato, cria do nosso Instituto de Física da USP, cria das escolas técnicas federais, da Zona Norte, e hoje referência mundial em lentes para telescópio. E não sei porquê, passou a gostar de acompanhar o meu trabalho na internet. E a cada manifestação que encontrava na internet, ela mandava uma mensagem. Você disse 8 vezes, o homem isso, o homem isso, o homem aquilo, o homem aquele outro, e a mulher? Para a mulher não vale. Rousseau não falou nada da mulher. E aí eu dizia, não, é que na filosofia, quando a gente fala homem, estamos falando do humano. Pois está muito errado. Então eu comecei sistematicamente a falar o homem e a mulher, e ela foi me dando estrelinha, né? No boletim, ela foi, parabéns, parabéns, parabéns. Agora eu até inverti, para não me equivocar, eu falo primeiro a mulher, eu, o homem, etc. E tal. E você percebe que essa militância aguerrida começou nos Estados Unidos, com o Black Lives Matters, e caiu na famosa ética do woke. Woke de estar desperto, woke de estar vigilante, woke de estar atento. Para quê? Se no começo tudo era uma questão de racismo, hoje o woke se alargou para todo tipo de iniquidade, todo tipo de privilégio, todo tipo de desfaçatez, todo tipo de sacanagem que podemos encontrar no mundo. É claro que tudo isso tem limites. Primeiro porque no mundo das empresas há um problema inicial que a vigilância adianta pouco, que é a exploração do trabalho pelo capital. É desse jeito, gostou, gostou, não gostou, haverá sempre uma mão de obra barata e abundante para substituir. Isso é um tipo de iniquidade que não adianta estar desperto. Já estamos fartos de saber como funciona. Mas há um segundo contratempo interessante. Na hora de estar vigilante contra tudo, há quem esteja vigilante contra a própria vigilância. E é aí que você encontra um imigrante apoiando bandeiras contra a imigração. Em lugares remotos do mundo. É aí que você encontra a mulher apoiando o candidato misógino, né? É aí que você encontra o homossexual apoiando o programa homofóbico. É aí que você encontra o negro apoiando a proposta racista.
Porque na hora que o objetivo é estar vigilante contra tudo, perdemos a oportunidade de estar a favor de alguma coisa, até porque tem uma ou outra coisa boa acontecendo no mundo. Muito bem, meus amigos. Eu vou chegando ao final, lembrando que se para Aristóteles a ética surge como uma medida de sucesso da vida, ele chega a dizer, só podemos saber se a vida foi bem sucedida depois que morre, porque até o último minuto dá para reverter o quadro. Poderíamos dizer que contemporaneamente hoje a ética é a régua da boa convivência, da sadia convivência. E, verdade seja dita, muito pouco da nossa existência não é convivida. Seja diretamente, com vocês aí me ouvindo, seja indiretamente, servindo-me do púlpito feito pelo marceneiro que aqui não está, servindo-me do microfone feito pelo técnico que aqui não está. Estamos o tempo inteiro para viver, interagindo entre nós. É impensável pensar numa vida feliz, numa convivência desastrosa, desonesta, caótica, espúria, assintosa, vil. É por isso que somos todos corresponsáveis. Não se trata mais de ter um código de deontologia na gaveta que você assinou quando foi contratado e que foi escrito por alguém de legitimidade dúbia. A ética, antes de ser o respeito, é estabelecer o que há de ser respeitado, exigindo de nós preparo, exigindo de nós lucidez, exigindo de nós uma ideia clara do que queremos para nós, exigindo de nós que tipo de humanidade queremos participar, produzir, fazer acontecer, exigindo de nós, de cada um de nós, uma inteligência a respeito da própria vida com os demais. E uma capacidade de abrir mão do que é comezinhamente mais prazeroso para si, em nome do que é, obviamente, mais justo para todos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.